Pode Boa começar. noite, pessoal. Nós vamos dar sequência hoje na terceira e acredito última parte, né, do capítulo 40, que é Rumo ao Campo. Então, lembrando, né, que esse capítulo começa com André Luiz Vicente e o benfeitor Aniceto saindo, né, a- é, no, ao amanhecer, saindo da casa da Dona Isabel, que é um posto de trabalho aqui na Terra, de nosso lar, é um posto de nosso lar aqui na Terra. E eles passaram a noite lá, servindo, trabalhando, e ao amanhecer, eles se retiram para um lugar mais afastado de natureza, para que eles possam se renovar, né? Refazer as energias, os que ficaram, né, lá nesse posto de serviço, ficaram em trabalho, né? Então, são turnos, né? Então, a gente vai dar continuidade nisso. Na semana passada, nós paramos no capítulo onde o André está perguntando para Aniceto sobre sobre a matéria mental que nós, homens, emitimos, se ela tem vida própria. Então, o que, é que ele está perguntando? Ele está perguntando assim, Aniceto, os pensamentos dos encarnados, é, eles têm vida própria, assim, as enfermidades podem se originar disso, elas, o, esse grupo de bactérias, né, que se formam porque eles estavam observando desenhos, formas, agrupamentos de formas, pensamentos, né, de bactérias mesmo, no plano espiritual, que os desencarnados, né, emitiam o tempo todo através dos nossos desequilíbrios, né? E aí ele está perguntando, essa matéria mental, ela pode causar esses danos à saúde, mas os desencarnados, eles também produzem essa matéria mental? É a pergunta dele. E aí a gente vai se lembrar que nós desencarnamos, nós não viramos santos, né, gente? Então, nós desencarnamos, as nossas condutas, elas continuam tal qual eram quando estávamos aqui encarnados. Aí nós vamos voltar um pouquinho, ele vai explicar, né? E aí Aniceto responde a ele, como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita. Não podemos considerar as doenças apenas e a partir da fisiologia, mas também do quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, o corpo, o homem encarnado, produz uma matéria através do pensamento desequilibrado, desorganizado, produz, né, aquela nuvem de larvas mentais. E tal qual
e tal qual desencarnado. Aí eu fiz umas anotações aqui, porque quem poderia ter feito esse capítulo, que a Elaine saberia explicar isso muito bem, e aí eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar, né, gente? Aí, quando ele fala que do aparelho psicofísico, eu fui fazer uma pesquisa, né, para a gente poder entender um pouco melhor o que é esse psicofísico. Porque quem é da área que estuda isso, ok, mas como não é o meu caso e não é de alguns outros, então vamos lá. Psíquico é um adjetivo ou uma palavra que descreve algo. Refere-se a tudo que envolve a mente. Psíquico refere-se a tudo que envolve a mente. Tipo, pensamentos, emoções, sentimentos, memória, imaginação. Então, tem um exemplo. Ele está com um problema psíquico. Quer dizer que envolve a mente, o emocional, né? E não só o corpo físico. Elaine, por favor, querida, se eu falar alguma coisa aqui que diverge da verdade, você me corrija, por favor, tá? Pode deixar, mas Então, está corretíssima até o momento. obrigada. Então, olha só, a psique, né, é a mente em si, o conjunto completo, o universo interior. Aí, o que é a psique humana? Então, nós falamos sobre o psíquico, e agora o que é a psique humana? A psique é o conjunto da mente humana como se fosse o todo interior. Psique é a alma em si. Então, inclui consciente, que é o que a gente percebe agora, né? Consciente, estamos aqui alertas, absorvendo tudo. O inconsciente, o que está escondido, mas influencia muito, né? Porque isso é muito importante a gente lembrar, porque às vezes a gente se vê às voltas na vida com situações e circunstâncias que a gente fala assim, gente, não era para eu estar passando por isso, eu não tenho relação com isso. Mas às vezes, o que acontece é que nesse momento da nossa caminhada, nessa encarnação, a gente não tem o desejo de estar se relacionando com tal ou qual circunstância. Mas até Três Antônios, na última encarnação, a gente gostava muito. Então, isso está impregnado, isso ainda faz parte de nós e a gente ainda não conseguiu se libertar disso. Por isso que determinadas situações a gente acaba traindo para a vida da gente. Por exemplo, uma situação que está muito é, em destaque hoje em dia, né? As relações humanas que se dá o nome de tóxica, né? São relações adoentadas. A gente fala assim, poxa, mas aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem é tão bacana, por que que, né, atrai umas companhias assim tão diferente que traz tanto sofrimento? Aquilo ali é uma parcela, né, daquele próprio indivíduo que ainda vibra naquilo, que ainda atrai, tem o seu atrativo por aquela situação e atrai aquela situação para si. Então, muitas vezes a gente fala que determinadas coisas não têm relação com a gente, porque a gente não quer, mas a gente vive. Então, a gente esquece que a gente tem um passado ativo, ele só está esquecido, né? Então, aí a gente precisa considerar isso. Então, o inconsciente é o que está escondido, mas que tem uma forte influência sobre nós, né? Então, envolve as emoções, os desejos, as lembranças, às vezes não são lembranças totalmente claras, né?
mas tem um forte apelo, né? É uma memória que você não consegue dar um desenho para ela. Então, para a gente rememorar, ó, o psique é a mente em si. O psiquismo, o psíquico, é qualquer coisa que acontece dentro desse universo. Então, olha só, para ficar mais claro, no Espiritismo, e no Livro dos Espíritos vai falar sobre isso, no Espiritismo, o psíquico não é só cérebro, ação cerebral, né? É uma expressão da alma. Então, se expressa através do psíquico. Então, nós podemos entender assim que a mente, o que o Espiritismo nos ensina, né? O que a gente aprende com o Espiritismo, que a mente é uma expressão do espírito. Então, eu, espírito, né? Possuo uma mente e eu me expresso através dela. Ela coordena, né, pensamentos, direciona sentimentos. É uma expressão do espírito. A mente não é o espírito. Muitas vezes, algumas pessoas antigamente, não sei se ainda hoje, né, costumavam dizer, ó, a mente e o espírito é a mesma coisa. Não, não é. É uma expressão. É como a gente dizer assim, que às vezes costuma se dizer, algumas pessoas costumam dizer, mas eu acho que é mais, hoje em dia, é mais uma forma de falar. Mas é uma forma de falar que a gente precisa pensar sobre ela e entender que ela não está correta, que é Deus é amor. Deus não é amor. O amor é uma expressão divina. Porque, igual tem gente que fala assim, ah, Deus é luz, é uma energia. Não, energia é matéria. Se Deus fosse proveniente da energia, ele não seria Deus. A energia o seria, né? Então, assim, só formas de colocar é que, às vezes, quando a gente vai estudar nas obras básicas, se a gente se acostuma a pensar nessa direção, pode ficar confuso para a gente, né? Então, quando a gente entende, a gente até corrige a fala. Deus é amor? Não, Deus não é amor. O amor é uma expressão da divindade, né? Através do amor ele se expressa, ele se manifesta. Então, a, voltando para a nossa linha de pensamento, a alma, a mente é uma expressão da alma, né? Então, é essa vertente, esse fulcro psíquico. Por que eu estou falando isso? Porque ele está trabalhando aqui agora, dentro dessa explicação dele, né? Essa questão do psíquico. Cadê? Está aqui, eu marquei, não sei onde que eu marquei, perdi. Psique, psicofísico, né? Ele fala do psicofísico. Então, ele está falando da parte psíquica, né? Da parte que está dentro desse universo da, da, da mente humana e também da parte material, da parte física. Elaine, por favor, me corrija. Não, é isso mesmo, está certíssimo. Inclusive, tem estudos já que né, que estão especulando que todas as doenças físicas, elas têm uma origem na mente, no emocional. Então, assim, já tem uma linha de estudo bem avançada sobre isso. Isso mesmo, está corretíssimo. Muito obrigada. Então, gente, como a gente estava conversando semana passada, né, que através da mente desorganizada, nós conseguimos adoecer o nosso corpo. Mas não é um pensamento desorganizado que adoece o corpo.
vamos colocar aqui uma cadeia de tombos, é descer o morro assim, levando cambalhotas, porque é uma contabilidade de fatores, né? Uma contabilidade de fatores. Então, se a gente falar assim, eu apenas estou depressiva, estou depressiva, tá, tem um problema, né? Um problema psicofísico ali que ele está falando. Mas, através dessa janela de um problema físico, de um problema psicofísico, eu posso abrir a porta para tantos outros problemas, tantas outras demandas. Então, não é uma questão que atrai um levante. São muitos fatores. A gente costuma ir adoecendo, assim, galgando degraus, né? A Elaine era a pessoa ideal para falar sobre isso, gente. Mas então, vamos continuar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum esclarecimento? Ficou confuso? Renata, Até o eu momento. seria a pessoa ideal pelo seguinte, porque eu só domino, digamos assim, a parte técnica do psico. Esse link com o espiritual, isso aí você tá, né? Para fazer essa análise e estudo desse capítulo, tem que dominar muito isso também. Então, eu acho que você é a pessoa ideal. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, meninas. Kátia, cadê nossa Catinha? Alguma consideração, amiga? Oi, Renata. Não, por enquanto não. É isso mesmo, aparelho psicofísico, né? Que é corpo, mente, espírito. Trabalhar nele, em cima dele aí. Pois é. E aí a gente vai observando que ele é cheio de meandros, né, gente? Por isso que a gente estudar junto é muito importante, porque a gente consegue, vai ajudando ao outro, né? Como os capítulos eles não são tão extensos e a gente observa que tem um, uma densidade, né, os assuntos, às vezes a gente olha um capítulo e pensa assim, é um capítulo muito fácil, muito facinho de realizar. Não, quanto mais compilado é o estudo, mais profundidade ele tem. E às vezes os espíritos vão tratar de alguns assuntos, né? Assim, vão beliscar alguns assuntos para a gente, claro que entendendo e respeitando o momento da gente. Então, obras de André Luiz são obras que nós vamos estudar a encarnação inteira. Essa não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai se reunir para estudar uma obra de André Luiz, né? E cada vez que a gente for estudando, a gente vai conseguir aprofundar cada vez mais, porque a gente já construiu, né, uma calçada de entendimento, então você consegue ir descendo cada vez mais. Aí, continuando, pois não? Ô, Renata, estou aqui pensando e lembrando, né, que a gente, quando fala em psicofísico, que é mente, corpo, espírito, tudo interligado, que a Elaine estava comentando como tem já uma série de estudos já que comprovam essa ligação da mente com o espírito, né? Aí a gente mesmo pode, no nosso dia a dia, prestar atenção, né? Se você ficar com muita raiva, te dá dor no estômago, para você ver como o emocional tá ligado com o físico, né? Se você fica muito ansiosa, dá taquicardia, e uma série de situações que você percebe como a mente e o corpo, eles têm essa ligação. Não precisa de muita pesquisa científica para a gente perceber isso, né? Que no nosso dia a dia a gente vai dando conta de que um dia mais ansioso, um dia mais difícil, dá reação física mesmo, né? Que existe mesmo essa interligação do psicofísico. Não tem como negar que não está tudo interligado mesmo. Oh, que bom que agora não dá, né, Kátia?
porque já houve tempo que foi, né? E que Pois a é. gente atribuía tudo ao fantasioso, né? Ou ao místico, ao misterioso. E hoje a ciência trabalha em cima das questões que antes eram desconsideradas até por ela mesma, né? E isso traz para a gente uma base muito, muito boa e muito importante na nossa caminhada. Por quê? Porque a gente aprende a olhar as coisas dentro de uma janela de observação que não descarta as coisas. Ah, isso é balela, isso não existe, né? O que a gente não entende, a gente tem que ter a humildade de deixar guardadinho numa caixa para futura abertura. Futura abertura, vamos deixar guardadinho numa caixa para futura abertura. Não desconsiderar as coisas é muito importante, porque quando a gente desconsidera, a gente afasta da gente a possibilidade de aprender, de compreender, né? Hoje a gente está falando sobre isso, é uma coisa assim maravilhosa, e ter estudos, terem pesquisas, né, que embasam isso, que não descartam, é muito importante, porque a humanidade caminha para o esclarecimento, mas um esclarecimento onde ela não tem condições de apartar o espiritual. Porque toda vez que a humanidade tenta apartar a parte espiritual, né, que é o princípio, é o totem de tudo, a gente esfria, a gente entra no processo letárgico, né? E a ciência, sem a religião, sem a pesquisa do que existe fora do que a ciência alcança, ela não progride. Chega um ponto que ela estaca, né? Porque ela barra em situações que ela nega. Então, parar de negar é o princípio do avanço, né? Sim. E nesse conhecimento que se a gente presta atenção, como o nosso corpo responde aos nossos pensamentos, o dia que te deu uma tontura, um mal-estar, se começa a puxar para você a autorresponsabilidade, de que um influencia o outro, que está interligado, e que, mediante a sua autorresponsabilidade, você começa a prestar atenção. E não tanto para um caminho de evolução, um caminho evolutivo, quanto com autocuidado com o próprio corpo, né? Se você se mantém num estado de ansiedade, existem casos distintos, né? Necessidade de remédio, não estou falando disso, né? Mas eu estou falando assim, daquela coisa mais corriqueira que a gente dá conta. Então, a nossa autorresponsabilidade surge nesse momento que a gente consegue ter esse controle. E quando percebe alguma coisa que está se extrapolando, a gente volta. Aí a gente toma posse, toma o controle da situação. E no judia do físico, né? Porque a gente sabe que mente e físico tem esse corpo psicossomático que está interligado, psicofísico, né? É E isso, o somático também, né? somático. Somático também. Pois não, Elaine? Lá atrás, no começo do estudo da psicanálise, Lacan já falava isso, né? Que, que a dor crônica, ela pode não ser uma mensagem direta, mas algo que a pessoa não está conseguindo expressar. Então, vai refletir no corpo. Então, ele já traz isso. E hoje, a medicina já aceita as práticas integrativas, né, já são reconhecidas cientificamente, que é o reiki, a cromoterapia, a auriculoterapia, que querendo ou não estão bem próximas da questão espiritual, né? Então a gente já avançou muito nisso. E está se falando hoje no ser humano como um ser biopsicossocial. E eu Sim. acho que muito em breve
a gente vai ter que falar no ser biopsicossocial espiritual, Sim, né? Aí a gente vai ter uma abordagem completa do ser humano. sim. Nós tivemos uma palestra essa semana na SEBEM, aonde o palestrante ele abordou isso, né? Inteligência emocional em tempos, não, saúde mental, não foi esse, Kátia? Em tempos de IA. Muito bom, muito bom. E ele abordou esse é, é, essa parte aí do Foi. psicofísico, sócio, espiritual, que você falou aí. Então, assim, foi muito bom, Bom, e sábado ele estará na SEBEM, né? De novo, ele vai falar sobre mediunidade, mas futuramente vai ser pedido para ele repetir essa palestra, né? Num domingo, porque o público de domingo é um público diferente, né? Que vai na quinta-feira e tal. foi Então, muito é esclarecedora, muito, muito muito boa. É, mesmo. e tá E nós precisando falamos disso disso, aqui né? na semana passada, Elaine, que dentro disso aqui mesmo que nós estamos abordando, é que quando a gente desassocia, né, o psiquismo da nossa parte física, da nossa parte espiritual, da nossa parte social, então aí a gente começa a se interessar apenas vamos colocar assim, notícias rápidas, lanches rápidos para a mente, a gente se afasta de tudo que é realmente importante para nós espíritos. Aí a gente fica muito mais infantil, muito mais infantil. A gente associa infantilidade ao tempo de existência de uma criança, né? Mas a gente, como adulto, a gente consegue envergar nisso. A gente fica mais infantil, mais materialista e mais materialista, extremamente materialista, e aí a gente vai desassociando de pensamentos lógicos, né? Situações da vida lógica. Por exemplo, você está caminhando a sua vida com a sua família, com os pais vão crescer, os pais vão desencarnar. E hoje em dia você vê que tem pessoas sofrendo assim horrivelmente porque um membro da família, até dei um exemplo, né, de uma pessoa mais velha, bem mais velha, que desencarnou, e a pessoa mais nova, e aí a gente não está falando de relação de afetividade, a gente está falando de destrambelhamento mesmo, da pessoa ficar com a cabeça não boa, porque o pai faleceu já idoso, faleceu de idade, né? Então desassocia tanto, 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 tampona tantas coisas, retira de si esse pensamento, gente. Todo mundo que veio um dia foi, ninguém ficou aqui, né? Para passar receita. Todo mundo que veio foi. Então, está havendo até uma demanda grande, né, com esse tipo de distúrbio, de encarar, parece uma realidade, que é uma realidade óbvia, né? Você tem pais, os pais vão desencarnar. Pode acontecer que no meio do caminho os papéis invertam, um pai idoso enterre um filho? Pode. Mas no segmento natural da vida, a gente entende que quem vem primeiro, vai primeiro, né? Então, está acontecendo muito isso quando a gente se desassocia dessa nossa parte espiritual. Então, por que, voltando ao livro aqui, o benfeitor, ele está chamando atenção para isso. E todas as vezes que a gente foca apenas no que a gente vive, no que a gente observa aqui materialmente, a gente vai adoecendo assim a galope. Só que a gente não observa o processo de adoecimento e o que a gente vai atraindo para a gente, porque ainda tem as companhias, as associações,
né? Que como a gente desconsidera tudo, a gente desconsidera esse prólogo, né? Essa prévia aí do que está acontecendo. Então, vamos lá. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. É igual. Se temos a nuvem de bactérias produzidas por um corpo doente, temos uma nuvem de bactérias produzidas pela mente adoecida. Da mesma forma. Então, ele está dizendo assim, olha, adoece, o indivíduo ele adoece inteiro. Porque não tem como um espírito, ele adoece a parte mental e a parte física fica íntegra. Não tem, né? Não tem. Agora, pode acontecer da parte material adoecer porque está numa programação, tem todas as circunstâncias da vida, a pessoa sofre um acidente, cai, quebra alguma coisa, fica acamado. E aquilo ali não gerar um distúrbio mental? Tem. Depende de como a pessoa se comporta, né, na vida, como ela é na vida. Eu costumo dizer assim que ter saúde é muito importante, é óbvio, né? Não estou falando nada que ninguém não saiba. Ter saúde é muito importante, é imprescindível. Porém, eu atribuo que ter paz é muito mais importante, porque eu já conheci pessoas com uma saúde maravilhosa, perfeita, e que não tem paz, e que não promove paz, né? É caótico, é inferno na terra, é fogo e chama. E já encontrei pessoas adoentadas, sem saúde mesmo, que é a paz na terra. Então, assim, é como o espírito se comporta, é como ele escolhe, é como nós escolhemos caminhar na vida da gente. Ah, mas eu não sei, mas a gente pode aprender. A gente está estudando para aprender. Pois não? Ô, Renata, né, só lembrando, né, quando você fala assim, eu lembro sempre da frase de Jesus, né, que ele deixa, né, ele sempre fala, eu vos deixo a minha paz. E eu acho tão importante também, porque a paz, ela mantém um equilíbrio mental. E, e sem paz você adoece. As Sim, larvas mentais ali vão ser geradas a mil na condição humana que a gente tem, né? sim. E voltando aqui ao assunto das larvas mentais, né? Que não sei se você vai comentar isso, mas pelo que eu entendi, elas são formas, pensamentos repetidos, né? São aqueles pensamentos recorrentes que você está sempre pensando e não tomando conta, e pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, pensamentos de baixa energia que vão gerar essas formas de pensamentos, essas larvas mentais, que ele chama de larvas mentais. E isso tira a tua paz, né? Você talvez sinta na forma física, cansaço, indisposição, tristeza, desequilíbrio, e às vezes você não sabe por quê. Então, ali no capítulo inteiro, ele fala o poder da oração, né? Que vai quebrar essa dinâmica do pensamento repetitivo e uma limpeza energética mesmo dessas larvas mentais. Com o poder da oração, o poder da fé é que dilui um pouco disso daí, né? Mas o ideal mesmo é parar com pensamentos repetitivos. A gente pode sentir raiva, mas a gente também pode perceber e falar, não quero sentir isso, né? Você Isso. tem N motivos que te levam a sentir uma raiva, até por bobeira, mas percebeu, toma posse, toma controle,
fala, não, nega, volta para o equilíbrio, né? Que é, Sim, é uma maneira também de você ir quebrando essa repetição de pensamento, de emoção, e quebrando essas, para não deixar denso essas larvas mentais. E sim. são as curas desse processo, né? Quebras da repetição e a oração para ajudar a dissolver o que já está ali. Uhum. Isso a gente carrega. E pelo que eu entendi, né, Renata, a gente carrega tanto no nosso físico, quanto a gente joga no ambiente. Porque o André Luiz comenta, né, que quando ele chega, ele toma um susto pela quantidade exagerada de bactérias, essas larvas mentais, tudo isso que ele olha e se assusta. Então, e aí ele fica com dó de quem está encarnado, né? Tem uma parte que ele fala, né? Coitados, que corajosos, estão aí no meio. A gente tem que ficar muito atento. Eu acho interessante porque a gente não se vê na vida como vetor de nada, né? E É, nós somos vetores. O que é vetor na linha da biologia? É alguém que carrega, né, um grupo de bactéria, de fungo, de vírus, ele carrega e aonde ele vai, ele deixa um bocado. Aquele conjunto que nele habita pode até trazer um certo malefício para ele, né? Mas geralmente o vetor ele sente muito pouca ação daquilo que ele propaga, porque ele está desatento daquilo, né? Era como na época da Covid, se falava muito, né, para a sociedade, gente, tome os cuidados, usem máscara, lavem as mãos, é, evitem, né, aglomerações. E as pessoas desconsideravam, porque como elas estavam boas, elas estavam bem dentro do universo delas, elas não consideravam que elas fossem capazes de propagar o mal, né? E assim a gente é na nossa caminhada, na nossa vida. A gente vai se comportando assim, como vetor. mas nesse sentido, né, Renata, eu acho que assim, a gente pode até ser vetor, mas o quanto a gente tem consciência do malefício que a gente está provocando. E aí, a partir da nossa consciência, a gente entra na lei de causa e efeito, né? Sim, mas aí você já entrou na parte de quando se tem consciência. É, Aqui ele está falando ainda daquele grupo lá do início, que não tá, é 0 a 0, né? Que eles se associam, e aí essa explicação dele vem de encontro às questões que o André vai colocando na observação daquele grupo de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas encarnadas que expelem aquela quantidade de matéria mental, que respiram aquela quantidade de matéria mental, que abrigam, carregam junto de si espíritos de semelhança atração, né? Então, ele ainda está falando isso, porque quando a gente realmente cai a ficha e a gente se atenta para tudo que a gente está fazendo, aí a gente tem uma oportunidade maravilhosa de mudar a rota, recalcular. Enquanto então, eu não acho que eu te faço mal, eu continuo te fazendo mal, porque eu não estou. sim, nesse sentido, sim, né, Renata? Mas, assim, a gente pode não saber todo esse processo de psicofísico, de larvas mentais, esse processo a gente desconhece, mas o processo de não falar de alguém, de não ter ódio, de não ter raiva, a gente tem responsabilidade, né? Então, Sim, nesse sentido, você não precisa saber o não. conhecimento, Você né? não precisa saber, porque isso aqui é aquele degrau que vem depois da É. explicação que você já compreendeu. Então, por que que Jesus falava que era para a gente perdoar? Por que que Jesus aconselhava tanta gente a, 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 a criar em nós um campo de ação diferente na vida, né?
moralizarmos. Por que ele falava tanto? Esse é o degrau. Ele não falou, eis que vos enviarei o Consolador prometido, aquele que poderá explicar tudo mais que eu não posso agora, porque vocês não têm condição de entender, pelo amor de Deus, como eu queria que vocês tivessem. Só faltou ele falar isso, né? Então, hoje a gente está tendo acesso a esse degrau, né? Onde a gente pode descer um degrau a mais e compreender. Então, quer dizer, Jesus falava todas aquelas coisas para nós, deixou todas aquelas explicações para nós, porque além daquilo que a nossa alma conseguia beber e absorver, né? Então eu não vou ter raiva, por quê? Porque, gente, o reino dos céus não é para quem tem raiva. Até um tempo atrás a gente pensava só assim, parava aí, né? Na página 2. Hoje a gente consegue ir um pouco além, estudar uma obra dessa e entender quais são os implicativos que tem, que não puderam ser ditos antes. Eis aí, né, o nosso Consolador prometido. E aí, ele diz assim, ó, olha só, a gente está... Esse tempo todo a gente vai entrar agora na onde a gente ficou na semana passada. Mas vamos lá. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, isso aqui é Aniceto explicando, né? Por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da Terra. Ele está dizendo, né, por hora, isso aqui é livro de 1944, por hora, está muito igual, nós podemos, na atualidade dos espíritos que estão reencarnados na Terra, nós podemos oferecer tratamento ao organismo. Porque hoje em dia, como nós estamos conversando todo esse tempo, né? Que agora a gente tem um entendimento desse psicofísico, aí a Elaine trouxe para a gente, né? É o sócio espiritual. Então, hoje a gente já tem uma visão muito mais ampliada. Então, a gente sabe que hoje a gente adoece em cascata, né? Não é só um foco, é um problema que atinge vários setores. Nessa época aqui, só dava para tratar a questão física mesmo, né? Porque a abertura, essa janela de entendimento do espiritual, como nós já falamos, ela era muito mais reduzida. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Meu Deus! Exclamou Vicente espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Glória, glória, a existência terrestre é glória, né? É oportunidade bendita para todo aquele que se interessa pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Quando fala de si mesmo, gente, pode ficar parecendo que é egoísta. Ah, não, está trazendo o pensamento, a visão para o seu centro. Mas a gente não muda os outros, a gente muda a gente. Então, a gente tem que pensar nas colocações que são feitas, porque esse pessoal não desperdiça a palavra, tá?
Verbo para eles tem função assim primorosa. Então, ele continua. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Desenvolver a fé. Gente, falar de religiosidade não necessariamente precisa ser de religião, mas se você vai falar da sua religião, falemos, né? Nós somos espíritas, mas esse grupo não é aberto só para espíritas, é para quem quiser participar. Mas todas as vezes que a gente vai falar da fé, da nossa fé, do nosso entendimento, a gente também tem que ter ouvidos de ouvir a fé dos outros, a forma como os outros compreendem essa relação com Deus, né? Porque o que importa? Não importa qual casa você frequenta, não importa o seu credo. O que importa é como você se liga a Deus, como que essa ligação te muda. Como é que isso muda você? Como é que muda eu? Tem que mudar eu, né? Então, se muda a cada um de nós, e nós estamos ligados, conectados por uma busca que é real, é verdadeira, é sincera, está dentro da nossa fé. E dentro dessa fé, que é pensada, é moralizada, a gente busca cumprir os desígnios de Deus, as suas leis divinas, suas leis divinas. Não importa se eu uso uma palavra para falar de fé e de amor e outro usa outra palavra, mas se no fim é a mesma coisa, tem o mesmo fundamento, a gente está buscando a mesma coisa, a gente chegou no nosso ponto, é o nosso ápice, aí a gente caminha para aí, né? Então, até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Então, mais uma vez, ele está falando de religiosidade, ele não está falando de religião. Pode ser a religião que for. E pode até não ter, porque tem pessoas que não creem em Deus e são tão amigos dele, né? Fazem cumprir as suas leis de uma forma assim tão bonita. Então, é isso aí. O caminho é esse, né? As ciências e as filosofias preparam o campo. Ciência, ok, vamos caminhar com a ciência. A ciência é amiga nossa. A ciência explica, ajuda a pensar, é bom, ciência é bom. Filosofia é bom, filosofia é bom. Filosofia ajuda a pensar, ajuda a questionar, né? Ajuda a conversar. Conversar. Olha, eu li um livro, tinha um pensador lá, um filósofo, ele falou uma coisa assim, ele falou uma frase de 2 palavras, aquilo marcou a minha vida. Eu comecei a pautar a minha caminhada através daquilo ali. Olha como é que é importante. E o que ele falou? Ele falou isso. Não, menino, ó, engraçado. Eu li um outro que ele falava uma coisa parecida, mas era tão bonito, era uma coisa assim tão, tão maravilhosa de se ouvir e pensar a vida através daquilo. Gente, conversa-se, né? Conversa, é troca, é diálogo. Pode haver, eu concordo, eu discordo? Pode, pode. Não tem problema. Então, as ciências e a filosofia preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Porque, vamos combinar, a gente está caminhando, 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 se tratando, buscando se melhorar.
A gente pretende entregar um resultado final, no nosso final, que seja positivo, não é? Para quem? Eu não acredito que exista vida após a morte. Mas isso aí também não é algo que a gente vai entrincheirar com os outros, né? Não acredita, não tem problema. Você vai morrer, vai descobrir que a vida continua e está tudo certo. Mas o trâmite não precisa ser sofrido, né? Não precisa ser sofrido, porque todos eles falam, todos esses pensadores, esses filósofos, não todos, mas alguns falam com mais veemência, né? Sobre a continuidade da vida, a transitoriedade, a impermanência das coisas. Então a gente tem que ser aberto, né? Um homem com a mente aberta para pensar, para pesquisar e ligado a Deus, ele conversa com Deus. Ele fala: Senhor, o que o Senhor está arrumando para mim hoje? Está difícil mais. Isso é entrega, gente. Você conversar com Deus assim, num nível de intimidade que você conta para esse amigo, é um avanço muito grande, né? Então, possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de um tempo. Aqui ele está falando para a gente, né? O que nós estamos, a gente recebe, o que a gente está fazendo com tudo que a gente recebe? Vamos lá. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização. Isso aqui é triste demais, né? Porque a espiritualidade amiga nos ampara, nos fortalece, nos dá a mão para que a gente se reerga todas as vezes que a gente cai, todas as vezes que a gente cai. É indiscutível. Mas todas as vezes que a gente cai, tem um prejuízo para a nossa própria realização, né? Às vezes a gente se afasta mais da nossa linha de chegada, né? Da nossa meta estabelecida. Então, assim, é algo que a gente tem que considerar, né? E a fé em Deus faz com que a gente faça perguntas não para Deus. Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Ela faz com que a gente pergunte para a gente. Mas eu estou sofrendo assim? Por que eu estou sofrendo assim? Haja vista que eu não me lembro ter feito nada nessa encarnação. Então, a conta, ela vem da outra, é da anterior, de alguma anterior, né? Ela vem agora. Isso trabalha em nós essa relação de confiança em Deus e de não revolta. Porque a gente pode falar que confia em Deus, mas se a gente não pensa sobre o que é essa relação com Deus e o que são as dificuldades, as vicissitudes da nossa vida, no primeiro embate, gente, na primeira topada, a gente briga com Deus. A gente briga, fica de mal dele. Tá? Então, coisas para a gente pensar. E todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras
aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, me assustava. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. André é curioso, né? A lição, para mim, tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora bacteriana, que ele está impressionado com isso, aí Aniceto, contudo, não deixa ele continuar, conhecendo de antemão, né, a, o interesse da pergunta de André, ele exclama: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas são cheias de princípios curativos e transformadores. Aqui ele está falando para a gente, ele está dando um spoiler para a gente de aula de evolução, né? Evolução. E que todas as espécies que existem, todas as vidas, né? Todas as espécies que existem na crosta terrena, elas são testadas pela própria natureza, né? Um laboratório natural. Então, existe um processo de aclimatação, né, natural, que é o que ele está falando aqui. Ó. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo do planeta, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida. Existe ali um equilíbrio fotossensível que a gente não vê, que a gente não observa. Está muito, muito além do nosso poder de observação e até de compreensão. Né? Mas existe um equilíbrio. Então, o que ele está falando aqui? Não tem peça solta, né? Tudo está sendo regido e observado de forma assim, muito criteriosa. A própria natureza exerce o trabalho dela contínua e disciplinadamente. E andando e abanando significativamente a cabeça, conclui: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida. Haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas em que se devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, com o nosso poder desequilibrado, né? Porque nós somos co-criadores com Cristo, em plano menor, né? Então, a gente acaba trazendo para o meio que a gente vive, a gente acaba trazendo não só forças espirituais, né? Matérias espirituais, como a gente vai corporificando certas situações, certas matérias, né, que vai trazendo dificuldades para a gente, né? Aí a gente vai vendo surgir no nosso físico
microbiotas aí muito nocivas, né? A gente vai ver surgindo vírus e bactérias. Ah, Deus implantou isso aqui. Ô, gente, o princípio inteligente ele vai existir aqui no plano espiritual. O princípio inteligente, que é da onde a gente veio também, né? Eles vão existir. Agora, o que a gente cria aqui com a nossa força mental para favorecer, né, esse desenvolvimento, vão colocar aí uma coisa nociva que o nosso pensamento pode gerir. Uma vez eu li em um livro, não me lembro do livro, não sei se é da FEB, não me lembro quem falou, que a pessoa falava assim, olha, no plano espiritual, em algum plano, né, mais evoluído, existem serezinhos que a gente vê aqui, existem lá, né? Minhoca, borboleta, lagarto, um monte de coisa. Mas não tem escorpião, não, viu? Escorpião, eu acho não. A pessoa fala, escorpião é algo que a gente plasmou, a gente ajudou a plasmar, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que é algo que põe em risco a vida da gente. Claro que também cumpre um papel na natureza. Se eu ver, eu mato, mas tudo bem, cumpre um papel na natureza. Então, assim, o que mais que a gente pode oferecer para o meio que a gente vive que pode ser o cultivo inferior no campo da vida? Aí fica uma pergunta para nós, né? O que vocês acham? Oi? Kátia? Não? Elaine? Estou refletindo. Então, também não me ocorre, né? Eu também não me ocorre. Eu lembrei disso, mas olha só, nada obstante esse poder imenso, que é um recurso do Criador, que ele está falando desse equilíbrio da natureza, né? Enquanto os homens, nós, que somos herdeiros do Criador, que somos co-criadores em plano menor com ele, cultivarmos o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Temos material aqui para pensar, né? Bom, meninas, desculpa, tá, o avanço dos minutos aí, mas o capítulo acaba aqui. Então, se alguém quiser fazer alguma consideração, chamar a atenção para alguma coisa, fazer alguma pergunta, contribuir com algum entendimento, por favor, coloca aí para a gente. Foi muito rico, Renato. Trouxe assim, bastante bagagem para reflexão, viu? Adorei também, muito bom. Gente, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Kátia, você faz a oração para nós? Sim. Levando o pensamento à espiritualidade, a Jesus, as forças que nos apoiam, agradeço esse momento de estudo, que a gente possa tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, amparado pela espiritualidade,
que nos conforta, que nos acompanha, que nos apoie, para que não tenhamos nenhum tipo de influência negativa, para que a nossa força de evolução seja constante, que possamos estar atentos a pensamentos, sentimentos e emoções sem influências, que a espiritualidade nos proteja essa semana, para que tenhamos a percepção do que realmente é nosso, e a partir daí, tomar conta do que nos pertence, e com força, coragem e fé, seguir nessa escala evolutiva. Nos abençoe, nos proteja e nos ilumine agora e sempre. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite.